Discipulado caminhando com Jesus. Lição número 1. O que significa conhecer a Deus? Podemos encontrar em textos bíblicos o texto de Efésios capítulo 3, dos versos 17 ao 19, e da primeira epístola do apóstolo João, capítulo 4, do verso 12 ao verso de número 15. Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Oséias capítulo 6, verso 3, parte A. Na segunda-feira você poderá ler João 17, verso 1 ao versículo 5. Na terça-feira, João capítulo 1, verso 1 ao 14. Na quarta-feira você poderá ler em Gálatas 4, do verso 8 ao verso 20. Na quinta-feira, Hebreus capítulo 8, verso 1 ao versículo 13. Na sexta-feira, João capítulo 14, do verso 5 ao 14. E no sábado, Hebreus capítulo 3, versículo 7 ao 19. Objetivos da nossa lição. Ao término desse estudo, o aluno deverá ser capaz de entender a palavra de Deus revelada ao homem de diversas maneiras, compreender como Deus revela-se a nós por meio dos seus atributos e conhecer os principais nomes divinos e suas implicações no entendimento do ser de Deus. A história relatada na Bíblia é frequentemente considerada a maior já registrada, porque ela trata de narração de um relacionamento por meio do qual Deus revela e expressa seu amor à humanidade. Essa narrativa revela ao leitor e ouvinte quem Deus é. A palavra descreve a história da revelação divina, da autorrevelação dele à humanidade por meio de suas palavras e ações. Portanto, ela é mais do que uma mera história. Ela conta acontecimentos realmente históricos que serviram de cenários para a revelação divina registrada na Bíblia, começando pela criação da terra e da humanidade por Deus, a ascensão da civilização humana e o surgimento dos poderes políticos mundiais. A história bíblica, que começa no livro de Gênesis, com o relato da criação da terra e da humanidade por Deus, termina no livro de Apocalipse com a consumação da história e a criação de um novo céu e uma nova terra. O ponto central da história bíblica é a revelação de Deus na pessoa de Jesus de Nazaré. O Verbo de Deus, Jesus, fez-se carne e sangue, a encarnação, e assim revelou-se de todo o mais pleno à humanidade. Primeiro ponto: o conhecimento. Aceitar que Deus existe não é o suficiente para alguém dizer que possui uma vida cristã genuína. Conferir Tiago, capítulo 2, verso 26. Para alcançá-la, é imprescindível um relacionamento íntimo com Ele. O Senhor deseja que seus filhos o descubram diariamente pelo hábito da leitura da Bíblia e da oração. Conferir Salmo 105, verso 4. A nossa comunhão com o Senhor foi rompida com a desobediência de Adão e Eva. Conferir Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 8. Mas a morte e a ressurreição de Jesus restabeleceu o relacionamento íntimo que estava perdido. Conferir 2 Coríntios 5, versículo 18. Hoje temos livre acesso ao nosso Criador. Portanto, agora cabe ao homem estreitar essa relação. Conferir Isaías 55, verso 6. Conhecer e praticar. A palavra conhecimento é empregada principalmente para determinar a ciência acerca de determinado assunto. Conhecer a Deus, no entanto, é algo ético e prático, ou seja, a nossa conduta deve basear-se nos seus princípios. O cristão não deve conhecer a Deus apenas intelectualmente, deve experimentá-lo em um relacionamento. Conferir 1 João, capítulo 1, versículo 3. Portanto, não basta dizer: ouvi falar que Deus é bom, ou eu li a Bíblia e nela está escrito que Deus nos ama.
É preciso buscar uma vida de transformação segundo a imagem de Cristo, conferir 2 Coríntios 3, verso 18, e viver os ensinos das Escrituras Sagradas, conferir Tiago 1, verso 22. Ponto 2. Reconhecemos Deus. Como podemos reconhecer o Senhor e experimentar sua presença? Como Deus se revela a quem o busca de todo o coração? Conferir Jeremias 29, verso 13. Vejamos algumas maneiras de encontrar-nos com Deus. Nas Escrituras, a Bíblia é considerada sagrada porque ela foi inspirada por Deus. Isto é, aqueles que a escreveram foram dirigidos pelo Espírito Santo, a fim de que colocassem em palavras escritas princípios e ensinamentos que levam a humanidade a conhecê-lo. Conferir Salmo 119, versículo 105, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. A Bíblia é o cânon sagrado do cristianismo. Literalmente, a palavra cânon em grego significa haste, vara ou régua, ou seja, a Bíblia possui o registro que determina o padrão de vida e a prática da tradição cristã. Em Jesus, os relatos sobre Jesus podem ser observados principalmente nos 4 evangelhos, nos quais vemos as declarações que os autores fizeram sobre o Mestre, e nas cartas paulinas, nas quais o apóstolo Paulo tratou de temas relevantes para a Igreja de Cristo e explorou assuntos acerca do Messias. Por exemplo, nestes relatos lemos que Jesus afirmou ter o poder para salvar-nos do pecado e da morte. Conferir João 11, verso 25. Declarou ter vindo do céu e que tornaria de lá no final dos tempos para julgar a todos. Conferir Mateus 25, do versículo 31 ao 33, e João capítulo 6, versículos 41 e 48. Entregou seu corpo para que tivéssemos vida eterna. Conferir Mateus capítulo 26, versículo 26 ao 29. Assegurou ser o Filho de Deus e ter a mesma natureza do Pai. Como o próprio Jesus disse, eu e o Pai somos um. Conferir João capítulo 10, verso 30. Quem me vê, vê o Pai. Conferir João capítulo 14, verso número 9. A partir disso, podemos construir nossa identidade como a do Filho de Deus. Ao imitá-lo, construiremos um caráter muito aprazível ao Senhor. Conferir em Mateus capítulo 3, verso de número 17. Em seus atributos. Conhecemos o Senhor também por meio dos seus atributos, os quais se classificam em morais e divinos. Atributos divinos. O Senhor revela-se como todo-poderoso. Conferir 2 Coríntios, capítulo 6, verso 18. Deus de unidade. Conferir 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6 e Efésios 4, verso 6. Ser espiritual. Conferir João, capítulo 4, verso 24. Eterno. Conferir Isaías 40, verso 28. Imutável. Conferir Tiago, capítulo 1, verso 17. Onipresente. Conferir Salmo 139, verso 7. E onisciente. Salmo 139, verso 1 ao verso 4. Atributos morais. O Senhor também se manifesta por meio de emoções e sentimentos, como o amor, Romanos capítulo 9, verso 13, a tristeza, Efésios 4, verso 30, e a ira, em Êxodo capítulo 4, no versículo 14. Nas circunstâncias.
O conhecimento de Deus também pode vir por meio das circunstâncias. Diante das dificuldades, por exemplo, o Senhor proporciona o escape. Conferi Salmo 86, versículo 7, e responde às nossas orações. Quando conhecemos aquele que pode nos socorrer, descansamos e confiamos nele, independente das circunstâncias. Conferir Romanos capítulo 8, versículos 35 ao 39. Por essa razão, devemos servir a Deus além dos problemas. Conferir Jó capítulo 1, versículo 21. Ponto 3. Maneiras de conhecer a Deus. A infinitude de Deus ultrapassa a capacidade humana de compreendê-lo integralmente. Não podemos defini-lo, descrevê-lo ou colocá-lo dentro de uma categoria, pois o Senhor é infinito em sua natureza. No entanto, Deus dá ao homem a oportunidade de conhecê-lo e relacionar-se com ele. É preciso conhecer a Deus nas experiências pessoais, tais como a oração, o estudo das Escrituras e a prática dos ensinos bíblicos. Conferi Tiago, capítulo 1, verso 22. Lembremos-nos de que Jó, que teve uma grande experiência pessoal com Deus, a qual enriqueceu a sua fé, conforme Jó 42, verso 1 ao 6, e intensificou a sua intimidade com ele. Após esta experiência, seu relacionamento com o Senhor aprofundou-se. A experiência que Jó teve com Deus foi profundamente marcante para ele. Embora nossas lutas e dificuldades também nos conduzam a um relacionamento com o Senhor, é importante esclarecer que não precisamos padecer como Jó para usufruirmos de uma comunhão íntima com Ele. Não obstante, ao ler esta história, retiramos dela ensinos valiosos acerca da relação do homem com o seu Criador. Conhecer intimamente. Também precisamos conhecer a Deus intimamente, ou seja, a partir do nosso interior, seguindo exemplos de pessoas como Paulo, que afirmou que servia a Deus de todo o coração. Conferi Romanos capítulo 1, verso 9. Isaías, que relatou que seu espírito ansiava por Deus logo cedo. Isaías 26, verso 9. Davi, que bendisse o Senhor como tudo o que havia nele. Salmo 103, verso 1. Portanto, conhecer a Deus em espírito é permitir que o Espírito Santo se mova em nós intimamente, fazendo com que nosso coração se encha do amor, da adoração, da devoção, da honra e do respeito ao Senhor. Adorar em verdade é adorar com todo o nosso coração, com tudo o que temos em nossa mente e de acordo com a palavra de Deus, responder apropriadamente às verdades dela. Assim, adorar em espírito e em verdade envolve honrar a Deus por meio da vivificação do Espírito Santo, de acordo com as Sagradas Escrituras. Conhecer pela natureza. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo diz que Deus tomou a iniciativa de revelar-se à humanidade. Romanos 1:19. Através da natureza, por exemplo, o homem torna-se ciente da existência do Criador, pois pode contemplar seus atributos na criação. Romanos 1, do verso 20 ao 25. Conhecer pelo seu nome. O nome de Deus representa seu caráter revelado ao homem. Êxodo 6, verso 3. Vejamos alguns nomes pelos quais o Senhor é conhecido nas Escrituras Sagradas. Elohim. Por meio desse nome, Deus se manifesta como Criador. Adonai. Esse nome está relacionado ao ser soberano que governa e tem o domínio sobre tudo e todos. Êxodo 23, verso 17.
e Isaías 10, verso 16. Jeová, esse nome significa eu me manifestei, ainda me manifesto e me manifestarei. Hebreus 13, verso 8. El. Essa palavra é usada em combinação com outras que revelam a maneira como o Senhor era conhecido pelo povo. El Shaddai, o Deus que é suficiente para suprir as necessidades do seu povo. Êxodo capítulo 6, versículo 3. Embora consigamos ver as obras de suas mãos, não somos capazes de dimensionar a grandeza do Criador. Qualquer definição intelectual acerca de Deus é limitada, afinal, Ele é infinitamente maior do que qualquer palavra que tente descrevê-lo. Salmo 19, verso 1 ao 4. Ponto 4. O Deus da Bíblia, único e verdadeiro. A criatura deseja encontrar-se com seu Criador, mas ela nem sempre o busca da maneira correta. Muitas sequer o procuram. Enquanto muitos buscam o ser divino que criou tudo e todos, Deus, outros tentam negar a sua existência e explicam a criação do homem e a origem do universo, desconsiderando o fato de ele ser o Criador de todas as coisas. Assim surgem teorias como o ateísmo, o panteísmo, o agnosticismo e o politeísmo. De alguma maneira, algumas negam a existência de Deus e outras o enxergam de maneira distorcida. Monoteísmo. Ao contrário dessas teorias, o cristianismo é uma religião monoteísta, isto é, crê somente em um único Deus, aquele que enviou seu Filho em favor de muitos, conferir Mateus 26, 28. Claramente podemos verificar nas suas seguintes passagens bíblicas. Tudo isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus e que não há outro além dele. Deuteronômio 4, verso 35, parte B. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Deuteronômio 6, verso 4. Que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17, versículo 3, parte B. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Efésios 4, versículo 6. O monoteísmo opõe-se principalmente ao politeísmo, a crença em uma pluralidade de deuses, como na cultura grega e romana, por exemplo. Quando as nações pagãs abandonaram a unidade de Deus, lançaram-se no abismo do politeísmo. Conferir Romanos 1, 23. Bem disse o apóstolo Paulo em seus discursos, eles se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Romanos 1, 21. Conclusão. Nesta lição aprendemos que aceitar a existência de Deus não é suficiente para alguém dizer que possui uma vida cristã genuína, conforme Tiago 2,26. Para alcançá-la é imprescindível um relacionamento íntimo com Ele. O cristão não deve conhecer a Deus apenas intelectualmente, deve experimentá-lo em um relacionamento íntimo, conforme 1 João 1, verso 3. A Bíblia possui, em palavras escritas, princípios e ensinamentos que levam a humanidade ao conhecimento de Deus. Salmo 119, versículo 105, 2 Timóteo 3,16. Além disso, ela possui registros que determinam o padrão de vida e a prática da tradição cristã. Conhecemos o Senhor por meio dos seus atributos, das circunstâncias, das experiências pessoais, da natureza, da oração, do estudo da Bíblia e da prática dos seus ensinos. Sempre haverá pessoas que se recusarão a crer na existência de Deus, mesmo que Ele seja infinitamente maior do que tudo que vemos ou pensamos. Somos felizes, pois não vemos a Deus, mas cremos verdadeiramente que Ele existe, conforme João 20, verso 29.
e que recompensa aqueles que o buscam, conforme Hebreus 11, versículo de número 6. Num debate, como podemos dizer que conhecemos a Deus se Ele é insondável? Conforme 1 Coríntios 13, versos 12 e 13. Por que precisamos de fé para acreditar na Bíblia? Conforme Hebreus 12, versículo 1. O fato de haver pessoas ateístas prova que Deus não existe? Como sabemos que Deus condena o politeísmo? Para os desafios bíblicos de hoje, como podemos construir um relacionamento com Deus? Como podemos aprofundar nosso conhecimento acerca de Deus? De que modo a provação de Jó possibilitou que ele se relacionasse com Deus? Como podemos conhecer a Deus espiritualmente? Como podemos? Porque obedecer a Deus leva-nos a ter intimidade com Ele.